Então vamos retomar aí no exemplo 7.1. Em Texas, em 1896, William, da ferrovia Kate, estacionou duas locomotivas em extremidades opostas de uma linha férrea de 6,4 quilômetros de comprimento. Colocou as caldeiras em funcionamento, prendeu as alavancas de aceleração nas suas posições máximas e depois deixou que elas se chocassem de frente com a velocidade máxima. Supondo que cada locomotiva pesasse 1,2 vezes 10 a sexta newtons e que a sua aceleração ao longo dos trilhos fosse constante, igual a 0,26 metros por segundo ao quadrado. Qual era a energia cinética total das duas locomotivas imediatamente antes da colisão? A distância que separa as duas locomotivas, a distância D, é igual a 6,4 quilômetros, certo? O peso de cada uma das locomotivas, peso é igual a 1,2 vezes 10 a sexta newtons. E elas estarão submetidas a uma mesma aceleração, cujo valor é 0,26 metros por segundo ao quadrado. O exercício quer saber qual é a quantidade de energia cinética imediatamente antes da colisão. A situação é, você tem as duas locomotivas em extremidades opostas, o cara acelera na sua intensidade máxima e libera as duas simultaneamente. Uma vai de encontro com a outra, só para ver a bagaceira que vai virar no meio do caminho. O cara é bonzinho, né? Muito bem, se os dois vão percorrer extremos opostos da distância de 6,4 km, com a mesma aceleração e foram liberados no mesmo momento, isso quer dizer que cada uma delas percorre a metade da distância. Então eu posso dizer que a distância percorrida por cada uma delas vai ser a distância total dividido por 2. Ou seja, o ΔX será igual a 6,4 dividido por 2, 3,2 quilômetros. O K é um prefixo de unidade, vale quanto? 10 a terceira, ou seja, 1000 vezes. 3,2 vezes 1000 dá quanto? ΔX igual a 3.200 metros. Essa é a distância. Ok? Vamos pensar o seguinte. Imediatamente antes da colisão, a quantidade de energia total é a quantidade de energia de uma mais a energia da outra. São duas locomotivas. Então posso dizer que a quantidade de energia cinética total vai ser 2 vezes a quantidade de energia cinética de uma delas. Concordam? Por quê? Porque elas possuem o mesmo peso, consequentemente têm a mesma massa. Estão submetidas à mesma aceleração, quer dizer que elas estarão com a mesma velocidade, né? E percorrerão a mesma distância, tá? Então, se eu multiplicar a quantidade de energia cinética total de uma, né, por 2, vou obter a quantidade de energia total. Mas, antes de calcularmos a energia cinética de cada uma delas, é necessário fazer o quê? Obtermos o valor da massa de cada uma das locomotivas. Como que eu vou fazer para descobrir a massa de cada uma delas? A informação ele deu. Disse que o peso vale quanto? 1,2 vezes 10 a sexta. Como você calcula o peso de um corpo de massa M? Peso é a massa vezes quem? Aceleração gravitacional. Daqui teremos que a massa M vai ser o peso dividido pela aceleração gravitacional. Massa M será, quanto vale o peso? 1,2 vezes 10 a sexta, dividido por quem? Por 10. Logo, a massa M, aqui ó, 10 a sexta, aqui é 10. 10 a 1 vai para o numerador com expoente negativo. 6 menos 1 dá quanto? 5. 1,2
vezes 10 à quinta quilogramas, que é a unidade de massa no sistema internacional. Para obtermos a energia cinética, eu preciso da massa e da velocidade. Então, eu preciso agora de obter quem? A velocidade. Quanto vale a velocidade de cada uma das locomotivas? Se as locomotivas têm aceleração constante ao longo de toda a trajetória, o movimento é o quê? Uniformemente variado. Se o movimento é uniformemente variado, a equação que analisa a velocidade e a mudança de posição é a equação de Torricelli, porque não diz quanto tempo dura o processo. Então, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes quem? Delta x, que é a distância que cada uma percorre. Velocidade final ao quadrado será quanto que vale a inicial? Suponha que elas estavam em repouso no início do seu movimento. 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0,26, vezes a distância, que é de 3.200 metros. Velocidade ao quadrado será 0 ao quadrado a 0, 2 vezes 0,26 vezes 3.200. Quanto dá isso? 1.664. 664. Ok? Eu não vou extrair a raiz quadrada. Para achar o V, preciso extrair a raiz quadrada. Mas se eu extrair o V, se eu extrair a V, é difícil, né? Se eu extrair a raiz quadrada, depois eu vou ter de elevar ao quadrado. Por quê? Porque a equação da energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado. É só substituir aquele valor lá. Quanto vale a energia cinética de cada uma delas? K é igual a massa vezes V ao quadrado sobre 2. Pois não, senhor? Pessoal, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética K será quanto vale a massa de cada locomotiva? 1,2 vezes 10 à quinta, vezes V ao quadrado. Quanto que vale V ao quadrado? 1.664 dividido por 2. Se eu quero a energia total, a energia cinética total, eu multiplico esse valor aqui por quanto? Multiplica por 2. Para que eu vou multiplicar por 2? Aliás, dividir por 2 para depois multiplicar. Então, já vou cancelar esse 2. Cancela com esse 2. Sobra que a energia cinética total, imediatamente antes da colisão, será 1,2 vezes 1,2 vezes 1,664 vezes 10 elevado à quinta mais quem? Mais 3. O que eu fiz? 1.664, eu tenho com a vírgula 3 casas para lá, virou 1,664. E somei mais 3 aqui no expoente. Multiplica 1,2 vezes 1,664. Oi? O quê? Aqui, ó. A energia cinética de uma partícula, de uma locomotiva é isso. Mas total são 2 locomotivas. 1,99. Energia cinética total imediatamente antes da colisão, 1,99 vezes 10 elevado à oitava joules. Ok. É igual a quem? Trabalho vai ser o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é válido apenas para uma força constante. E se a força for variável ao longo do percurso? À medida que ΔX variar, a força também variar. Aí eu não posso mais usar esta equação. Se plotarmos um gráfico da força variável em função do x, nós temos aqui eixo x é o deslocamento x, e aqui nós temos a
a força. E a força depende de quem? Do x. Para cada posição do x, eu tenho uma força diferente. Aí, sei lá, faz uma função qualquer para a força, obter um gráfico, algo assim, tá? Ou seja, para qualquer uma força, uma função f de x, botei aí variando x, obtive esse gráfico aqui. Olha o que acontece. Se eu pegar um ponto aqui e chamar de x1, nesse ponto x1, nós vamos obter uma força que eu chamo de F1. Se pegarmos aqui um ponto x2, a força sofreu variações para um F2. Se pegarmos aqui como sendo x3, a força também sofreu o quê? Variações para F3. Ou seja, a força não é mais constante. Na situação anterior, quando a força é constante, para qualquer valor de x, a força tem o mesmo valor. Então é uma reta, né, paralela ao eixo x, se a força for positiva. Se for negativa, é uma reta paralela ao eixo x, só que abaixo da origem, né? Senhores, como obtermos o trabalho realizado por esta força variável? Para resolver o problema, o cálculo te ensinou, né? Quem é o professor de cálculo? Vocês? O Álvaro, né? Então, o professor de cálculo ensinou vocês como resolver o problema. E qual é a solução para o problema? Tentar minimizar essa variação na força. E para minimizar a variação na força, é necessário minimizar a variação no x. Se eu reduzir aqui, ó, um intervalo de x muito pequenininho aqui, pegar uma posição para x bem pequenininho, o que acontece com a força? Tende a manter-se constante. Se eu for reduzindo o ΔX, que é essa distância entre esse ponto e esse ponto, for reduzindo o ΔX, a variação da força também vai reduzindo. Se eu aumentar o ΔX, aumenta a variação da força. Mas quando você pega esse intervalo chamado de... Não funciona. Não funciona. Ou eu ou vocês. Se eu pegar esse intervalo aqui, que eu chamo de ΔX, e fazer ele tender a um valor muito pequeno, próximo de zero, se eu fizer esse ΔX tender a um valor próximo de zero, ele passa a se chamar o quê? Elemento diferencial. Então aqui passa a ser um elemento diferencial. Ok? Então esse pequeno intervalo ΔX eu troco por quem? ΔX passa a ser o dx, elemento diferencial dx. Se eu quiser todo o trabalho, aliás, para esse pequeno dx, tem uma contribuição do trabalho correspondente. Se eu quiser todo o trabalho ao longo de todo o deslocamento, é necessário fazer o quê? A soma de todas as contribuições. E para fazer essa soma desse elemento diferencial, eu uso o quê? Uma propriedade matemática chamada de integral. Né? Então teremos, para cada elemento diferencial dx, eu tenho uma contribuição no trabalho. Então uma contribuição no trabalho. Tal, né? Contribuição no trabalho. Vai ser igual ao limite diferencial. Limite diferencial de quem? Da força, que é em função do x, vezes dx, ΔX. Com ΔX tendendo a quem? ΔX tendendo a zero. Quando eu faço o ΔX tender a zero, eu troco o ΔX pelo meu elemento diferencial. Se eu quero o trabalho, eu vou integrar de cá, ou seja, fazer a soma
de todas as contribuições diferenciais e vou integrar de cá. Então teremos que o trabalho, quando eu integro todos os elementos, eu somo todas as contribuições, se transforma no trabalho. Isso é igual à integral da minha função f de x vezes o elemento diferencial de dx. Com os limites de integração variando de um x inicial até um x final. Ou seja, para você resolver, ou seja, obter o valor do trabalho de uma força variável, você usa a integral. Faço a integração da minha função f de x dx. Anote para resolvermos um exemplo. Diz assim: a força F igual F vetor. Esse próximo ainda está numerado no página. No meio da folha, mais ou menos. F igual a 3 vezes x ao quadrado, newtons, na direção do chapéu, mais 4 newtons na direção J chapéu, com x em metros. Age sobre uma partícula, modificando apenas a sua energia cinética. Quanto trabalho é realizado sobre a partícula ao se mover das coordenadas 2 metros? Então, qual é o trabalho realizado sobre a partícula para deslocá-la das coordenadas 2 metros e 3 metros para as coordenadas 3 metros e 0 metros? Quanto trabalho é realizado para deslocar a partícula desse ponto para este ponto? Aí ele pergunta: a velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece constante? 2 segundos. Ou x. Então é a força variável, não é constante. Se a força não é constante, eu não posso usar esta equação. Então, força variável resolve via integral, né? Trabalho da força variável vai ser a integral de quem? A integral de xi até um xf de f de x dx. Ok? Substituindo o f de x, quem é o f de x? Vou tirar a notação vetorial, tá? E dar as direções. Então aqui é dx, aqui é dy. Então preciso de duas integrais. Teremos então que o trabalho vai ser igual. Aplico a integral no primeiro termo. Integral de 3x ao quadrado dx mais quem? A integral de 4dy. Senhores, os limites de integração, quem são eles? O x variou de 2 para 3. Então o inferior é 2, o superior é 3. O y variou de 3 para 0. De 3 para 0. Lá no cálculo tem uma regrinha lá, se você quiser inverter os limites, colocar o menor embaixo e o maior em cima. Você faz o quê? Se eu inverter os limites, eu preciso trocar esse sinal aqui, tá? Mas não tem necessidade, pode deixar assim. Agora é resolver. Vamos resolver as integrais. Uma varia em x, a outra varia em y. Então o trabalho realizado pela força variável vai ser o 3, olhem para cá, o 3 é constante, sai da integral, então vai ficar lá fora só vendo o negócio acontecer. Integral variando de 2 até 3, de quem? X ao quadrado de dx, mais, estou fazendo passo a passo, tá? Mais, aqui ó, o 4 não é constante, sai da integral. Então 4 vezes a integral, que vai de 3 até 0.
Sobrou só dy, não foi? Por que é só dy? Porque o termo y é y elevado a quanto? A zero. dy. Quanto que é y elevado a zero? 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. 1 vezes dy sobra só o dy. Mas ele existe. Está lá escondidinho, né? Teremos então a integral de x ao quadrado. Como você resolve? Soma mais um expoente, pega esse expoente e desce dividindo. 2 mais 1. A mesma coisa aqui. Vou pegar o expoente, somar mais 1, vai dividir 0 mais 1. Passo a passo. Então teremos que o trabalho realizado pela força variável será, se eu resolvi a integral lá dentro, eu tiro o símbolo dela, né, que é a cobrinha. Então sobra x, 2 mais 1, 3, dividido por quanto? Por 3, mais 4 vezes 0 mais 1, 0 mais 1 dá 1. Então sobra y, 0 mais 1 dá 1, y elevado a 1 dividido por 1. Os limites de integração variou de 2 a 3, aqui variou de 3 a 0. Não inverti, então não preciso trocar o sinal. Substituindo os limites, teremos que esse 3 anula com esse 3, trabalho será limite superior menos o inferior. No lugar de x, eu coloco o limite superior. Então é 3 ao cubo menos, no lugar de x, o limite inferior. 2 ao cubo. Mais quem? Agora aqui, ó. Y elevado a 1 é y. No lugar do y, eu coloco o limite superior, que é 0, menos o inferior, que é, até um 4. 4 vezes 0 menos 4 vezes 3. Trabalho será 3 ao cubo, 27, 9, menos 2 ao cubo, 8, mais 4 vezes 0 dá 0, menos 4 vezes 3, que são 12. Trabalho será 27 menos 8 dá 19. 19 menos 12 dá 7 positivo, 7 joules. Senhores, se o trabalho é positivo, significa que a partícula recebeu energia ou perdeu energia? Recebeu energia. Se ela recebe energia, a velocidade aumenta, diminui ou permanece constante? Aumenta, né? Então, sendo o trabalho positivo, a velocidade aumenta. Velocidade aumenta. Ok? Beleza. Dois espiões industriais deslizam um cofre móvel de 225 kg, inicialmente em repouso, resultando em um deslocamento de módulo igual a 8,5 metros, bem na direção do seu caminhão. A força que o espião, ele está chamando de espião para não chamar de ladrão, tá? A força que o espião realiza é F1, cujo módulo vale 12 newtons, formando um ângulo de 30 graus para baixo, com a horizontal. A força que o espião número 2 realiza é de módulo 10 newtons e faz um ângulo de 40 graus para cima, com a horizontal. Os modos, direção e sentidos dessas forças não se alteram durante o deslocamento do cofre, além de contato entre o piso e o cofre ser sem atrito. Letra A. Qual é o trabalho resultante que as forças F1 e F2 realizam sobre o cofre durante o
deslocamento. Então, os dados são a massa do cofre igual a 225 kg. O módulo da força F1 é igual a 12 newtons e forma um ângulo θ igual a 30 graus em relação à horizontal para baixo. Se é para baixo, é um ângulo negativo. Com a horizontal, a força que o espião número 2 realiza tem módulo igual a 10 newtons e forma um ângulo θ com a horizontal de 40 graus para cima. 40 graus para cima, então é positivo. Determine o trabalho resultante que as forças F1 e F2 realizam sobre o cofre. Qual é o trabalho resultante que as forças F1 e F2 realizam sobre o cofre? Para obtermos o trabalho resultante, é a soma do trabalho devido à força número 1 mais o trabalho devido à força número 2. Então, o trabalho resultante vai ser a soma dos trabalhos devido à força 1 mais o trabalho devido à força número 2. A figura, a situação do problema é esta aqui. Nós temos então a superfície plana e lisa, não tem atrito. O cofre está apoiado nesta superfície e os caras realizam as forças assim. Espião número 1 realiza uma força provavelmente nesse canto aqui, então ela tem uma direção assim, sai para cá. Isso aqui é a força F1. Forma um ângulo de 30 graus, aqui ó, 30 graus. O espião número 2, pelo jeito ele amarrou uma cordinha, sei lá, alguma coisa assim, e está puxando o cofre nessa direção aqui. Então aqui está a força F2, formando um ângulo de 40 graus. Quais são as forças que irão contribuir para o movimento do cofre? O cofre está se movimentando na horizontal. Então, as forças que contribuirão para o movimento são apenas as componentes da força F1 ao longo do eixo X. Então, tem uma força para cá chamada de F1x. E a projeção da força F2 aqui embaixo também vai nos dar a força F2x. Estas duas componentes, elas contribuem para o movimento do cofre. As outras componentes, uma para cima, outra para baixo, serão anuladas juntamente com o peso e a normal, porque não tem movimento assim. Quer dizer então que as componentes na vertical não contribuirão para o movimento do cofre, apenas as componentes na horizontal. Perfeito? Qual é o trabalho então realizado pela força número 1? Trabalho realizado pela força número 1 vai ser a componente da força 1 ao longo do eixo X vezes o deslocamento ΔX, que ele falou que é de 8,5 metros, né? ΔX igual a 8,5 metros. Então, vezes o ΔX vezes o cosseno de qual ângulo? De 30 ou de 40? Força F1, projeção para cima, então de 30 graus. Cosseno de menos 30. Cosseno de menos 30 é igual a cosseno de 30. Tá? Teremos então que o trabalho realizado pela força 1, qual é o módulo? Não, estou fazendo besteira aqui. Aqui a componente F1x é o módulo da força F1 vezes o cosseno. Então eu tiro o x aqui, ó, coloquei a componente. Qual é o módulo da força F1? 12 newtons. Qual que é o deslocamento? 8,5 metros. Quanto vale o cosseno de menos 30?
Cosseno de menos 30. Menos 0. Menos não. Menos 0,86. Positivo ou negativo? positivo. Positivo. 0,86. Teremos então que o trabalho da força número 1 será 12 vezes 8,5 vezes 0,86. Dá quanto? Ninguém? 12 vezes 8,5 vezes 0,86. 87,7. 87,7 joules. Agora eu preciso de calcular o trabalho de quem? Da força número 2. Trabalho realizado pela força número 2 vai ser, já vou substituir direto, o módulo de F2 vezes ΔX vezes o cosseno do ângulo, que é de quantos graus? 40 graus. Trabalho da força número 2 será, força 2, vale 10 newtons vezes 8,5 vezes o cosseno de 40. Quanto vale o cosseno de 40? Gente, calculador, vamos. Cosseno de 40? 76. 0? Não entendi. 76. Teremos que o trabalho da força 2 vai dar 85 vezes 0,76. 65,1. 65,1 joule. Quem é o trabalho resultante? O trabalho resultante é o trabalho da força 1 mais o trabalho da força 2. 87,7 mais quem? 65,1. Trabalho da força resultante será igual a quanto? 152,8 joules. Professor, eu estava doido do resultado, eu tinha que ser 4 minutos. É porque você não deve ter... 64 minutos. É porque os meninos arredondaram, você não deve ter Faz arredondado. 64 minutos, ele passa 65. É, questão de arredondamento aqui, ó. Aqui eu estou colocando 0,76, vai dar 0,76 alguma coisa, a mesma coisa aqui, ó. Então aumenta esse, aumenta aqui, o resultado final é maior. O trabalho da força gravitacional sobre o cofre. E qual é o trabalho da força de reação normal exercida pelo piso realizada sobre o cofre? Então, na letra B, eu quero saber qual é o trabalho da força gravitacional e qual é o trabalho da força de reação normal. Vamos pensar o seguinte. Olha a conversa. Aqui nós temos o cofre apoiado numa superfície. Cofre. O deslocamento do cofre está acontecendo para onde? Para a direita. Então o vetor deslocamento é para a direita. Esse aqui é o ΔX, vetor deslocamento do cofre. A força peso aponta para onde? Para o centro da Terra. Então força gravitacional para o centro da Terra. Senhores, os dois vetores são perpendiculares. Então formam um ângulo de quantos graus? 90 graus. Então o ângulo θ igual a 90 graus. Substituindo na equação, trabalho realizado pela força gravitacional vai ser a força gravitacional, que é massa vezes gravidade, vezes ΔX, vezes o cosseno de quantos graus? 90 graus. Quanto que é o cosseno de 90? 0. Cosseno de 90 é 0. 0 vezes alguma coisa? 0. Então o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser igual a 0. Ou seja, o trabalho realizado pela força gravitacional não contribui para o movimento do bloco, do cofre. Tá? A mesma coisa acontece com o trabalho da força normal. Por quê? Nós temos a superfície, o cofre está apoiado na superfície, deslocando para a
direita. Então, ΔX, o vetor ΔX aponta para a direita. A força de reação normal aponta para onde? Para cima, é da superfície para o bloco. O ângulo entre os dois vetores também vale 90 graus. Se o ângulo entre os dois vetores vale 90 graus, como consequência, o trabalho realizado pela força normal também será igual a zero. Beleza. Na letra C, ele pergunta assim: o cofre está inicialmente em repouso. Qual a sua velocidade final no final dos 8 metros de deslocamento? Velocidade inicial do cofre igual a zero. Ele quer saber qual é a velocidade final no final do ΔX igual a 8,5 metros. Senhores, se o exercício tivesse dado aceleração, eu usaria quem? Equação de Torri-Cherer. Não deu a aceleração, né? Eu poderia obter aceleração vendo a força resultante, a soma das duas, né? Usando aí a segunda lei de Newton, e obter a aceleração, que eu conheço a massa. Só que eu já tenho uma outra equação mais curta para resolver o problema. Qual é a equação? Teorema da energia cinética. Trabalho realizado pela força resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Qual é a equação que permite você calcular a energia cinética? K é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Se depende da velocidade, gente, a inicial não é zero, eu elevo 0 ao quadrado vezes a massa dividido por 2 vai dar 0. Então, energia cinética inicial vale 0. Sobrou apenas energia cinética final. O trabalho vai ser igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. Isolando a velocidade, o 2 está dividido, passa multiplicando a velocidade final ao quadrado, será 2 vezes o trabalho dividido pela massa em. Termine. 2 vezes o trabalho. Quanto que vale o trabalho? Foi calculado 152,8. Então 2 vezes 158. 52,8. Dividido pela massa. Qual que é a massa? 225. Tira a raiz quadrada dos dois lados. A resposta dá quanto? 1,16 metros por segundo. Então, no final do percurso, o cofre estava com uma velocidade de 1,16 metros por segundo. Ok. Durante uma tempestade, um caixote de crepe desliza em um estacionamento aberto, cujo piso está escorregadio por causa de óleo na pista. O caixote sofre um deslocamento D igual a menos 3 metros na direção do vetor unitário I, enquanto um vento de intensidade constante empurra o caixote com uma força de 2 newtons em I menos 6 newtons em J. A situação e os eixos coordenados são mostrados na figura. Então teremos, ele sofrerá um deslocamento D igual a menos 3 metros na direção do eixo X, sujeito a uma força do vento igual a 2 newtons na direção do eixo X, mais menos 6 newtons na direção do eixo Y, J chapéu. Aí ele pergunta o seguinte:
Qual o trabalho realizado por esta força do vento sobre a caixa durante o deslocamento? Qual é o trabalho realizado pela força ao longo deste deslocamento? Muito bem. Olha só. A força é constante, só que é um vetor. Tem intensidade ao longo de x e ao longo de y. O deslocamento apenas em x. Qual é a definição do trabalho de uma força? Constante. Trabalho de uma força constante é o produto escalar entre a força e o deslocamento. Tá? Produto escalar entre a força e o deslocamento nos dá o trabalho. As duas grandezas estão representadas da forma de vetor unitário, I, chapéu, e J, chapéu. Teremos então que o produto escalar entre dois vetores tem como resultado um escalar, não é vetor. O trabalho vai ser, quem é a força? Quem é a força? 2i mais vezes menos dá menos 6j. Tirei a unidade. Escalar com quem? Com deslocamento. Quanto que vale o deslocamento? Menos 3 da direção i. Vou fazer o produto escalar entre estes termos e este termo. Para fazer o produto escalar, você precisa de lembrar o seguinte: o produto escalar entre vetores iguais I escalar I é igual a J escalar J, que é igual a K escalar K. Isso aqui dá quanto? I escalar I, J escalar J, K escalar K. É igual a quanto? Igual a 1. O produto escalar entre vetores unitários iguais é sempre igual a 1. O produto escalar entre vetores diferentes I escalar J vai ser igual a I escalar K, que é igual a J escalar K. Isso é igual a quanto? Igual a 0. Produto escalar entre vetores iguais é igual a 1. Produto escalar entre vetores unitários diferentes é igual a 0. Voltemos aqui. Propriedade distributiva. Vou multiplicar esse fator por este e faz o produto escalar entre os dois vetores. Então o trabalho será igual. Qual é a primeira multiplicação? 2 vezes menos 3. Fazer o produto escalar entre I escalar I. Agora eu faço esse termo aqui vezes este. Então mais quem? Menos 6 vezes menos 3. Menos 6 vezes menos 3. De quem? J escalar I. A pergunta é: quanto é I escalar I? I escalar I dá quanto? Dá 1. Quanto que é J escalar I? Dá 0. 0 vezes isso aqui dá 0. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Então o trabalho realizado pela força será menos 6 joules. Se o caixote possui uma energia cinética de 10 joules no início do deslocamento, qual será a sua energia cinética ao fim do deslocamento? Ele disse que a energia cinética inicial é igual a 10 joules. Aí eu quero saber qual é a quantidade de energia cinética final. O teorema da energia cinética nos diz que o trabalho é igual à quantidade de energia cinética final
menos a quantidade de energia cinética inicial. Trabalho é a quantidade de energia cinética final menos a quantidade de energia cinética inicial. Olha o que acontece. O trabalho que atuou sobre ele foi um trabalho negativo. Se o trabalho é negativo, ele perdeu velocidade. Se ele perde velocidade, a energia cinética final será maior ou menor? Menor do que a inicial. Como eu quero a final, vou pegar isso aqui que é negativo, passa para cá, positivo. Então, veja, o trabalho mais a quantidade de energia cinética inicial é igual à quantidade de energia cinética final. Quantidade final será, quanto que vale o trabalho? Menos 6. Mais a quantidade de energia cinética inicial, 10. Quantidade de energia cinética final será menos 6 mais 10 dá quanto? 4 joules.